Boa noite a todos, meu nome é Nívia, eu sou professora do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Gostaria primeiramente de agradecer à comissão organizadora do Congresso Online de Botânica pelo convite para proferir essa palestra, parabenizá-los pela iniciativa. A gente precisa de mais iniciativas como essa, isso é super importante para a popularização da ciência, né? A gente precisa muito disso, ainda mais considerando o contexto atual que a gente vive, não só no nosso país, como no mundo. Iniciativas como essa são louváveis, então, para a alfabetização científica, né, da população, não só para aumentar o conhecimento dos biólogos, né, mas também para divulgar, popularizar a ciência no nosso país. Parabéns, então, à comissão organizadora, aos idealizadores, né, desse congresso, né, pela iniciativa. Quero agradecer também a você que está aí hoje, essa hora, terminando o Congresso Online de Botânica, você que está aí hoje, né, animado, espero, né, para participar dessa palestra aqui junto comigo. O título da minha palestra é Sensíveis e Previsíveis, uso de briófitas como bioindicadores. O objetivo principal da palestra é demonstrar a eficiência da utilização de briófitas como bioindicadoras de condições ecológicas e ambientais. Além disso, eu vou falar um pouquinho, vou conceituar quem são os organismos bioindicadores e falar um pouco também sobre as briófitas. E vocês vão entender por que briófitas. Um grupo muito antigo, o primeiro grupo de plantas terrestres, e tem um potencial de aplicação para monitoramento enorme. E aí vocês vão entender por que eu estou vendo uma esperança nesse grupo. A estrutura da palestra, então a gente começa com a conceituação e importância, falando um pouco sobre a importância dos bioindicadores, os tipos de bioindicadores, que características um organismo precisa ter para ser considerado bioindicador. Depois eu falo um pouco sobre as briófitas. Você já deve ter ouvido falar sobre briófitas, musgos, limo. Então eu vou falar um pouquinho sobre as briófitas. A gente vai entender que é um grupo de diferentes organismos. Vou caracterizar esse grupo, falar um pouco sobre sua ecologia e por que eles podem ser utilizados como bioindicadores. E no final da palestra eu vou falar então sobre alguns estudos de caso, de aplicações diretas e indiretas das briófitas no biomonitoramento. Eu espero que vocês curtam a palestra. Vamos começar então. O que são bioindicadores? Bioindicadores são indicadores, são organismos vivos, que podem ser utilizados como indicadores. Mas sim, o que são indicadores? O indicador ele é muito utilizado tanto na produção de conhecimento, por quem produz conhecimento, por exemplo, os cientistas, como também para quem trabalha com gestão, administradores, economistas, políticos. Então, os indicadores são utilizados nessa interface entre ciência e política e gestão. Uma revisão super interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre bioindicadores é esse trabalho do Henke e Kovarik de 2010, que eu vou apresentar alguns dados. Eles trazem uma revisão dos principais conceitos, por exemplo, dos principais tipos de conceitos de bioindicadores. Indicadores podem ser considerados como medidas descritivas de um determinado sistema, também como medidas normativas que estabelecem normas, que estipulam condições futuras. Então, o parâmetro que vai avaliar a saúde de um sistema e a variação nessa saúde. Os indicadores podem ser considerados também componentes descritivos, no caso, organelas, organismos ou grupos de organismos. Aí a gente já entende diferentes níveis de organização biológica, desde organelas podem ser utilizadas como bioindicadores. A gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, organelas, organismos ou grupos de organismos adequados para determinar qualitativamente ou quantitativamente o estado do ambiente. No caso, em sentido estrito, refere-se ao efeito sobre o organismo de determinado estresse causado pelo homem ou o estresse natural que ocorra no ambiente. Na literatura existem ainda muitas definições, mas na revisão eles dão uma sugestão de uma definição colocada no contexto mais amplo, que seria então um bioindicador é um componente ou uma medida de fenômenos ambientalmente relevantes usado para descrever ou avaliar as condições ou alterações ambientais, ou ainda para estabelecer um conjunto de metas ambientais. Então, bioindicadores podem ser utilizados para descrever
determinado estado do sistema, para avaliar alguma alteração ambiental, causada ou não, né, pela ação antrópica, e ainda para estabelecer um conjunto de metas, né? Então, nesse campo de gestão, de monitoramento, né, a gente também tem a aplicação de bioindicadores. As funções básicas, então, de um bioindicador seria ajudar no planejamento, no monitoramento e na comunicação, né, sobre o estado de saúde de determinado sistema. E quando a gente pensa, então, nessas funções, a gente tem uma quantidade de informação enorme que é gerada por cientistas, né? E essa informação vai sendo condensada. E aí essa informação vai ser passada para gestores, por exemplo, políticos, nas diferentes esferas, pode ser na esfera municipal, estadual, federal, né? E ainda chega, né, finalmente, para a população em geral. Características básicas, né? Então eu coloco até no título da palestra por que briófitas são bioindicadoras. Elas são sensíveis e são previsíveis. O que é ser sensível, né? Ser sensível é uma característica de você reagir a variações que existam no ambiente externo, né? Aqui eu coloco, né, ter sentimentos, né? Você ter alguma reação a um estímulo externo é super importante. Então você reage de forma direta a variações no sistema. Além disso, é importante que você reaja de forma previsível, né? Então que você possa prever mudanças que podem ocorrer no sistema, né, antes delas acontecerem, e aí podem, então, ser utilizadas algumas medidas para evitar determinadas alterações que não sejam adequadas. Que critérios podem ser utilizados para a seleção, né, de organismos bioindicadores, né? Na revisão que eu tinha falado, eles colocam alguns tipos de critério para a seleção que eu vou apresentar agora para vocês. Primeiro, espécies, né, ou táxons, ou uma espécie, grupos biológicos que forneçam um quadro representativo das condições ambientais ou pressões sobre o meio ambiente por parte da sociedade, sejam táxons simples, né, então que tem uma identificação que não seja muito complexa, simples de se manejar, de se coletar, né, de fácil interpretação e capaz de mostrar tendências ao longo do tempo, então espécies que permaneçam também no sistema ao longo do tempo, sejam sensíveis, como eu falei, às mudanças no meio ambiente e também sensíveis às atividades antrópicas, né, forneçam base para comparações internacionais e sejam aplicáveis a questões ambientais regionais ou nacionais. Aí uma característica importante quando a gente pensa num bioindicador, né, que tem uma distribuição geográfica ampla, né, isso é uma coisa que as briófitas têm, né, então espécies com padrão fitogeográfico amplo é importante para que você possa comparar, utilizar uma mesma espécie como bioindicadora em duas regiões diferentes, por exemplo, na Mata Atlântica e na Amazônia, né, então se a gente pega espécies que são endêmicas, elas são indicadoras de conservação, indicadoras de biodiversidade, né, mas do ponto de vista de alterações ambientais são espécies que têm uma distribuição muito restrita, né, então são preferíveis, quando a gente trabalha com bioindicadores, espécies que têm uma distribuição geográfica ampla. E, além disso, que tenham a possibilidade de comparação de modo que os usuários possam avaliar sua significância. E aí entram alguns critérios também relacionados à solidez analítica, né? E, então, a gente tem que trabalhar com organismos que se tenham um conhecimento sobre a biologia, sobre a ecologia, né, bem fundamentado em termos técnicos e em termos científicos, né? Também, né, basear-se em normas internacionais e apresentar consenso internacional sobre a validade. Então, geralmente, quando a gente trabalha com bioindicadores, além de gerar um plano para gestores, né, que podem aplicar diretamente esse conhecimento gerado para a ciência, é importante que a gente valide esse nosso conhecimento, né, em publicações científicas. Então, é importante publicar artigos, né, científicos, que isso mostra, né, a metodologia, né, a publicação de um artigo científico ao final da metodologia científica, né? E aí sim o seu trabalho, o seu resultado é validado internacionalmente, é validado pela comunidade científica, né? E além disso, né, um critério importante para a seleção de um bom bioindicador, né, seria que ele esteja conectado a modelos econômicos, previsões e sistemas de informação.
Além disso, né, é importante, todo mundo que trabalha com organismos bioindicadores, né, tem que pensar que os dados, né, gerados têm que ser prontamente disponibilizados, principalmente para os tomadores de decisão, para os gestores, né, adequadamente documentados e com qualidade. Aí entra a questão da importância de se publicar os artigos científicos oriundos desses projetos de pesquisa com bioindicadores, né, e que sejam atualizados em intervalos regulares e de acordo com procedimentos seguros, para que a gente tenha um monitoramento ao longo do tempo. Atributos importantes de um bom bioindicador, né? Ser facilmente mensurável, sensível ao estresse no sistema, respondam de maneira previsível, sejam antecipatórios, né? Eles mostram uma mudança que ainda não aconteceu, mudanças que possam ser evitadas por ações de manejo. E vocês vão ver que as briófitas apresentam todos esses atributos. Tipos de bioindicadores. Existem bioindicadores sentinelas, são aquelas espécies introduzidas em determinado sistema para indicar níveis de degradação ou prever ameaças a determinado ecossistema. A gente vai ver o caso que a gente chama de moss bag ou sacola de musgo, né? É um tipo de bioindicador sentinela. Espécies detectoras, né? Espécies locais que respondem a mudanças ambientais de forma mensurável. Espécies exploradoras são aquelas que reagem positivamente a perturbações. Espécies acumuladoras são aquelas que são onde a gente pode utilizá-las para avaliar quimicamente a bioacumulação de metais pesados, de poluição. A gente vai ver alguns exemplos de briófitas também nesse sentido. Espécies bioensaio, que são aquelas utilizadas em experimentos, e espécies que são consideradas sensíveis, que são espécies que modificam acentuadamente o seu comportamento com relação à perturbação ou ao estresse. Podem ser espécies ou que aumentam em abundância ou que diminuem em abundância, né? São essas que apresentam sensibilidade, né, na sua distribuição com relação a determinada perturbação, a determinado estresse. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre dentro dos níveis de organização que a gente trabalha na ecologia, por exemplo, né, como a gente pode utilizar os bioindicadores, né? No nível de organismo, a gente pode trabalhar com o processo de toxicidade ambiental, de mutagênese, né, avaliando a deformação física, lesões, carga parasitária, por exemplo. No nível de espécie, a gente pode pensar na expansão da distribuição geográfica ou na retração dessa distribuição geográfica. Pode trabalhar também com extinção, espécies que desaparecem, né? E a gente pode utilizar, então, o número de populações ou a amplitude da distribuição dessas populações no espaço, né? A área de ocorrência, a extensão, a área de ocupação, a gente utiliza muito isso na biologia da conservação, né? A área de ocupação de determinado táxon, a extensão de ocorrência de determinado táxon no espaço geográfico. No nível de população, a gente pode avaliar flutuação na abundância da população, processos de colonização, de extinção por parte de determinadas espécies, né? Avaliando, então, a estrutura etária, o tamanho da população e também a sua dispersão. No nível de comunidade, ecossistema, né, a gente pode avaliar exclusão competitiva, predação ou parasitismo, o fluxo de energia no caso de ecossistemas, entendendo, né, então muitos trabalhos que eu vou mostrar para vocês, né, com bioindicadores avaliam a variação da riqueza ou da diversidade de espécies, a composição de espécies também em áreas, né, ou o número de grupos ecológicos, e aqui no caso também a gente pode trabalhar com o número de níveis tróficos, né, e dentro de um contexto de paisagem, né, dá para entender, né, como que determinados distúrbios ou processos de sucessão ecológica acontecem, né, avaliando a fragmentação, né, do habitat, por exemplo, a distribuição espacial de comunidades, né, que é algo que a gente trabalha muito também com as briófitas, né, e também a persistência de determinados habitats. Então, a gente pode trabalhar, né, desde, como eu falei, o nível
né, lá celular, órgãos, tecidos, né, eu comecei dando exemplos aqui no nível de organismos, populações, comunidades, ecossistema, até do ponto de vista de paisagem, né, e é claro que o tempo de resposta, se você quer fazer um trabalho com bioindicadores, né, num nível celular, você tem um tempo de resposta que é direto, porque você consegue ver ali a variação, né, da bioquímica, da estrutura celular, em poucos minutos, né? Já se você trabalha no nível de comunidade ou de paisagem, a gente precisa, né, avaliar ao longo de gerações, precisa ter um monitoramento a longo prazo para ver como que essa variação ocorre, né, dentro daquela comunidade, né? Então, a sensibilidade e a relevância ecológica se altera, né? E os estudos de campo que a gente tem, por exemplo, que duram, né, meses ou anos, dependendo se é um estudo de um mestrado, se é um trabalho de monitoramento ou não, né? E isso a gente tem, então, eu vou trabalhar com que nível de organização biológica, né? Em níveis menores ou em níveis maiores, tudo depende do seu objetivo, né, de pesquisa, tudo depende do que você quer utilizar para comparação, né? Mas é importante saber, né, bioindicadores eu posso utilizar desde um nível, né, até, né, interno, menor do que o nível de organismo, eu posso trabalhar, né, com nível celular, o nível de tecidos e órgãos, por exemplo. E uma outra coisa importante, né, dessa parte introdutória da palestra sobre bioindicadores, né, os bioindicadores podem ser utilizados no monitoramento direto ou indireto de estresses, de distúrbios ambientais. O monitoramento direto envolve a quantificação dos níveis do poluente ou de enzimas derivadas da decomposição desse poluente diretamente nos tecidos da planta, né, considerando já aqui o exemplo de táxons vegetais, né. Exemplos seriam monitoramento da poluição ou bioacumulação de substâncias contaminantes, né. Isso a gente vai ver alguns exemplos com briófitas daqui a pouco. O monitoramento indireto, a gente não vai medir diretamente na planta, e sim, a gente vai detectar se existe ou não alguma alteração no atributo da comunidade, por exemplo, na riqueza de espécies, quantas espécies, né, tinha antes da perturbação e quantas espécies tem hoje, né? Na composição florística, que aí é um parâmetro qualitativo, quais são as espécies que existem hoje? Depois da construção de determinada usina, depois de 15 anos, que espécies aparecem? Que espécies permanecem? Outras apareceram? Quem são essas espécies? Então, entender a composição florística também é importante. E aqui o trabalho do taxonomista, né, é super importante nesse contexto, né? A abundância de espécies, então a quantidade de indivíduos de determinada espécie é outro parâmetro que a gente pode utilizar também, né, do ponto de vista de biomonitoramento indireto. Ou a existência de grupos ecológicos, a gente vai ver nas briófitas, grupos ecológicos ou funcionais, né, que são importantes e que podem ser utilizados no monitoramento indireto de distúrbios ambientais, né? Então, a gente pode utilizar esses atributos, esses parâmetros de comunidades biológicas ou parâmetros ainda de paisagem, né? Então, são parâmetros que se alteram, né, como respostas a mudanças no ambiente, né? Então, é indireto porque você não mede diretamente na planta, você vê variações que ocorrem dentro de níveis de organização biológica, como comunidade ou paisagem, e que podem ser diretamente relacionadas ao distúrbio ou ao estresse ambiental que você está avaliando. Então, exemplos desse tipo de trabalho, né? Então, distúrbios florestais, fragmentação de hábitat, pensando aí no contexto de paisagem, né? Efeito de mudanças climáticas globais e também na caracterização de tipos vegetacionais. E quais são os efeitos, né, diretos e indiretos, né, como eles ocorrem, né, nos diferentes níveis de organização biológica? Pensando aqui em efeitos diretos, né, eles podem afetar a estrutura molecular, né, da espécie, a parte bioquímica, afetando então a fisiologia, a imunopatologia, né, e no caso a imuno e a patologia, né, afetando então a sobrevivência, o metabolismo dessa espécie, né. Além disso, o estresse ambiental pode também ter um efeito indireto sobre as espécies, né, mudando a qualidade ou a quantidade de recursos, né, como água, né, como alimento,
né? Ou até mesmo como luz. Luz é um recurso super importante para as plantas, né? Então, isso, né, um estresse ambiental altera características ambientais, altera a qualidade e a quantidade dos recursos, e isso vai ter um efeito direto sobre o indivíduo, sobre o crescimento e a reprodução do indivíduo. Além disso, né, esse distúrbio indireto pode mudar condições ambientais, né, que vão alterar também as interações entre espécies, por exemplo, a competição, aumentando a competição, né, e mudando então o comportamento e o fitness dessas espécies, né, e também altera na realidade, então tem efeitos sobre o indivíduo e, por consequência, né, efeitos também sobre o nível de população e aí sobre o nível de comunidade, né? Então, essas alterações ambientais, esses estresses, né, que o ambiente fica submetido, eles podem ter efeitos diretos sobre indivíduos, populações e comunidades e também efeitos indiretos. Passando para a segunda parte da nossa palestra, eu vou falar agora um pouco sobre as briófitas, né? Briófitas são bioindicadoras potenciais, né? Como eu falei, elas são comuns, a gente encontra com facilidade nos ambientes e elas têm uma distribuição ampla. As briófitas, elas se dispersam por esporos e têm uma dispersão realizada pelo vento. Então, a maior parte das espécies que a gente tem, por exemplo, numa floresta tropical, como aqui no Rio de Janeiro, são espécies de distribuição pelo menos na América Latina inteira, né? Cerca de 70% das briófitas têm uma distribuição, né, pelo menos o que a gente chama de neotropical, na América tropical inteira, né? Então, são espécies com uma distribuição muito ampla, né? Então, espécies que ocorrem na Mata Atlântica geralmente ocorrem na Amazônia, em outras florestas, por exemplo, no México ou na Costa Rica, né? Tem fácil amostragem e fácil identificação, né? Muita gente pensa, identificar de briófita é muito difícil. Não, identificar de briófita não é nada difícil. E daqui a alguns anos, né, 2020, a gente tem o projeto aí Flora do Brasil, né, e a gente espera, né, que ele realmente seja concluído e está tendo um esforço enorme de taxonomistas, também de briólogos, pessoas que trabalham com briófitas, e daqui a pouco, no futuro muito próximo, a gente vai ter chaves disponíveis online para a identificação de todas as espécies da flora do Brasil. Isso vai facilitar muito a nossa vida. Mas, enquanto isso, a gente já tem livros, né, Flora de hepáticas do Brasil, e já já você vai ter disponível aí, né, a flora de musgos do Brasil, né, em livro. E a gente vai divulgar, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, né, falar sobre a nossa página do Facebook, nosso site. Fiquem de olho que a gente comunica, né, aí quem quer saber o que tem para identificar briófita, a gente vai divulgar nos nossos meios, nas nossas redes sociais. Então, são comuns e amplamente distribuídas, fácil amostragem e identificação, são sensíveis ao estresse ambiental. Existe uma característica fisiológica das briófitas que é a poiquiloidria. Eu coloquei essas fotos aqui embaixo para representar esse processo. Aqui a população de um musgo, né, seco. Se a gente borrifa água nele, ele no mesmo momento ele se enche de água, ele enche seus filídeos, que são suas pequenas folhas, né, de água, e torna, né, a fazer fotossíntese. Muitas espécies elas têm esse mecanismo fisiológico. Então, o que é a poiquiloidria? Ela não tem capacidade de controlar a quantidade de água interna. A quantidade interna de água depende da quantidade externa. E da mesma forma, então, que a água penetra diretamente no tecido das briófitas, todos os poluentes que estão localizados externamente também penetram. Então, essa característica fisiológica das briófitas, então são espécies intimamente acopladas ao ambiente, dependentes desse ambiente externo, porque elas não têm um controle, um mecanismo de regulação interna. Isso é poiquiloidria. Briófitas são poiquiloídricas, líquens também são poiquiloídricos, as algas são poiquiloídricas e algumas espécies de samambaias também são. Mas as briófitas, a gente tem um grupo que é praticamente todo poiquiloídrico e isso torna esse grupo, é a principal característica fisiológica aí, que torna esse grupo um potencial indicador de condições ou variações ambientais. E por isso, essa característica dá às briófitas uma resposta rápida a mudanças no ambiente. Tá, mas quem são as briófitas?
Vou falar um pouquinho sobre alguns mitos e algumas verdades com relação às briófitas. Briófitas são plantas inferiores. Quando a gente pensa plantas inferiores, com relação a quê? São inferiores com relação à complexidade. São plantas menos complexas. São plantas que não têm sistema vascular, ok, que não são muito grandes, são plantas pequenas, né? Mas aqui a gente tem, por exemplo, uma mini árvore, né? Esse é um musgo, né? Que ele tem uma estrutura, né? Uma arquitetura muito semelhante às árvores, uma haste que ergue sua porção fotossintetizante, né? Isso estruturalmente, né, é muito complexo. E sim, existe no grupo das briófitas, né? Mas são plantas basais que surgiram há muito tempo. Sim, são plantas basais, né? A gente não chama de planta inferior aquela planta que está lá embaixo no cladograma, né? Então, inferiores não, isso é um mito, né? Plantas, né, dependendo do que você considera, elas são superiores. Por exemplo, em potencial de dispersão, elas são dispersas pelo vento, os esporos são pequenininhos, né? Então, esse nome planta inferior não seria adequado. Briófitas são limo, né? No limo a gente pode ter briófitas? Sim, assim como a gente pode ter cianobactérias, algas, né, microalgas, algumas macroalgas às vezes, né? Existe uma infinidade de organismos que compõem o limo, né? Briófitas têm uma diversidade morfológica muito grande, existem espécies de briófitas que são talosas, ou seja, são espécies que não têm órgãos, né, bem definidos como folhas, caule, né, mas existem briófitas que têm estruturas semelhantes a folhas, que a gente chama de filídeos, né, caule, que a gente chama de caulídeo. E por que não é caule? Por que não é folha? A gente vai ver daqui a pouquinho, mas principalmente porque briófita não tem sistema vascular, né? E briófita, né, essa fase dominante do ciclo de vida das briófitas é a geração de gametófito. Quando a gente fala em caule, em raiz, em folha, tudo isso é esporófito, estrutura diploide, né? Lembra de ciclo de vida, não? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas briófita é limo? Pode ser, mas todas as briófitas pertencem ao limo? Não, né? Briófita é muito além de limo, então isso é mais um mito. As briófitas são restritas a ambientes muito úmidos porque elas dependem de água, não sei o quê. Briófitas podem ser encontradas em ambientes úmidos, é claro, mas as briófitas também podem ser encontradas em ambientes muito secos, né? Aqui um afloramento rochoso, né? Num momento, né, de intensa insolação, né? São restritas a locais úmidos. Essa foto aqui foi tirada próxima à cratera de um vulcão na Indonésia, né? Onde só havia nessa região com um cheiro enorme de enxofre, né, segundo minha amiga Cristina Baldalfi, que tirou essa foto, falou: Nívia, eu lembrei de você, porque só tinha briófita naquele local, né? Briófitas restritas a locais úmidos? Não, na Caatinga existem muitas briófitas, inclusive briófitas endêmicas da Caatinga. No deserto também existem briófitas, então isso é um mito, né? Agora, uma verdade sobre as briófitas. Primeiro, briófitas não existem, né? Quando a gente fala de briófitas, a gente está falando, né, de 3 linhagens diferentes de plantas terrestres, né? 3 das primeiras linhagens de plantas terrestres: as hepáticas, os musgos e os antóceros, né? São 3 grupos, 3 filos ou divisões de organismos que têm a geração gametofítica, ou seja, a geração haploide, como a geração dominante no ciclo de vida. E isso diferencia esses 3 grupos de briófitas de todas as outras plantas terrestres, né? Nas briófitas, então, a estrutura fotossintetizante, né, é uma estrutura haploide, né, que a gente chama de gametófito, né? Todas, né, a maioria das adaptações, das estruturas adaptativas que surgiram nas plantas terrestres, surgiram no esporófito, né? Surgiram na geração diploide, né? Os gametófitos mais complexos que existem na natureza são os gametófitos das hepáticas, dos musgos e dos antóceros. Então, as briófitas são as plantas que têm o gametófito mais complexo do planeta. Então, são 3 divisões: marcantiofita, a divisão das hepáticas; briofita, a divisão dos musgos; e antocerotofita, a divisão dos antóceros, né? As hepáticas podem ser talosas ou folhosas, os musgos são sempre folhosos e os antóceros sempre talosos, né?
As hepáticas, então, podem ser talosas simples ou complexas. Talosas complexas têm uma diferenciação interna de tecido, podem ser folhosas e aí podem ter anfigastros, que são estruturas que auxiliam na canalização da água, né, e na permanência da água próxima ao corpo. Tem o esporófito com uma seta transparente, a dispersão dos esporos com auxílio de elatérios, que são estruturas, né, que têm um movimento dependente da umidade do ar e que auxilia na liberação dos esporos. Os musgos são sempre folhosos, né, apresentam uma disposição de filídeos em espiral ao longo do caulídeo, né, apresentam muitas vezes uma costa, né, que se assemelha a uma nervura, mas não é uma nervura porque não tem tecido vascular, é apenas uma região do filídeo que é mais espessa e mantém a estrutura desse filídeo, né. Apresentam esporófitos com uma seta pigmentada e um mecanismo de deiscência super complexo, muito mais complexo do que das hepáticas. Os antóceros têm gametófitos sempre talosos e o esporófito é verde, né. Isso é uma inovação evolutiva super importante, procure nos livros didáticos. E além disso tem nesse esporófito, né, estômatos. Estômatos podem ser encontrados em esporófitos de musgos e de antóceros. Sim, estômatos surgiram antes do sistema vascular. Surgiram já. Em que geração? Em que geração? Nos esporófitos, é claro. Assim como o tecido vascular. Certo, então as briófitas, as 3 linhagens de briófitas, né, são linhagens que surgiram em diferentes tempos, mas apresentam algumas características comuns, como um único esporângio no esporófito. Aqui uma única cápsula nas hepáticas, uma única cápsula em cada gametófito de musgo e aqui uma única cápsula em cada gametófito aí, né, sobre cada gametófito de briófitas. Lembrando que a cápsula é parte do esporófito. A cápsula é aquela região do esporófito que gera os esporos, que são as células que vão ser dispersas pelo vento. Além disso, algumas características estruturais, como a ausência do sistema vascular e de raízes. Nenhuma briófita tem sistema vascular, tá? Pode ter tecido de condução? Algumas briófitas sim, mas esse tecido não tem lignina, então a gente não chama de sistema vascular, tá? Algumas características reprodutivas também são comuns entre os grupos de briófitas e o ciclo de vida é semelhante com a geração gametofítica dominante e a geração esporofítica dependente, né? A geração de esporófito nas briófitas cresce sobre a geração de gametófito e se nutre a partir do gametófito. E no ciclo de vida das briófitas, só para relembrar, para quem nunca estudou ou para quem já esqueceu, né, todas as briófitas necessitam de água para a fecundação, né? E uma outra característica ambiental importante no ciclo de vida das briófitas é o ar, é o vento, porque os esporos são dispersos pelo vento. Vale aqui destacar, então, que as briófitas são independentes de interações com animais, tá? Geralmente, né, plantas, principalmente angiospermas, elas vão depender de animais para realizarem sua reprodução sexuada e também sua dispersão. Né? Briófitas, assim como as pteridófitas, são independentes dos animais. A diversidade de briófitas, então, no mundo a gente tem entre 15 e 18 mil espécies, na América tropical 4 mil espécies e no Brasil, né, cerca de 1.557 espécies. Como que eu sei dessa diversidade do Brasil? Quem não conhece, vale a pena conhecer a lista de espécies da flora do Brasil que está disponível nesse site aqui, né? Esse site aqui, né? E lá você pode conhecer, né, vários dados como quantas espécies de algas, de plantas ocorrem no Brasil, quantas ocorrem em cada estado, em cada domínio fitogeográfico. A gente tem, então, para o Brasil, 1.557 espécies de briófitas, das quais 329 são endêmicas, o que dá uma taxa de endemismo de 21%. E isso é super alto quando a gente considera as briófitas, que são plantas, em geral, amplamente distribuídas. Briófitas ocorrem nos diferentes tipos de ambientes. A maioria das briófitas de florestas tropicais ocorre como epífita. E elas preferem ambientes úmidos, é claro, porque elas não têm um sistema vascular e porque a reprodução sexuada precisa de água. Grupos ecológicos que são importantes dentro das briófitas, quando a gente pensa em monitoramento, né?
por exemplo, espécies típicas de sombra, que são espécies que desaparecem facilmente quando você tem um distúrbio na floresta, uma abertura de clareiras, por exemplo. A gente vai ver que espécies epífilas, que são espécies que crescem sobre folhas também, né, compreendem um grupo ecológico ou um grupo funcional super interessante de a gente trabalhar com as briófitas. E, além disso, um outro grupo funcional que é super bacana quando a gente pensa em bioindicadores para as briófitas seriam as formas de vida. O que é uma forma de vida para a briófita? É a forma que o corpo dessa briófita, individualmente ou dentro da população, vai ter para maximizar a captura de luz e minimizar a perda de água. Lembrem-se que as briófitas são poiquiloídricas e podem perder água a qualquer momento. Então, forma de vida é super importante do ponto de vista ecofisiológico ou funcional para as briófitas, e isso pode ser utilizado como uma ferramenta quando a gente quer monitorar variações, principalmente em condições de umidade e de luminosidade no ambiente, né? O que geralmente é alterado quando a gente tem algum distúrbio numa floresta, por exemplo. Vamos então agora para os estudos de caso, né? Entender por que as briófitas são interessantes e o que os estudos mostram com relação aí a essas briófitas. O biomonitoramento permite avaliar a resposta das briófitas às alterações ambientais de forma rápida e com custos reduzidos. Isso é o mais importante. Vantagens: briófitas reagem de forma rápida, previsível e mensurável às mudanças no ambiente. Muitas espécies são restritas a determinadas condições microclimáticas, né? São poiquiloídricas. Elas apresentam um número relativamente pequeno de espécies quando a gente compara com as angiospermas, por exemplo. A gente tem 4.000 táxons na América tropical. São fáceis de coletar e de identificar, amplamente distribuídas. São poiquiloídricas, como eu falei, não apresentam uma cutícula que torne o corpo impermeável, né? São expostas, portanto, diretamente às mudanças e às condições ambientais, né? Os poluentes que existem no ambiente passam rapidamente pela membrana plasmática e vão produzir efeitos sobre o metabolismo das espécies, o que faz com que organismos, populações, comunidades, né, se alterem com relação às mudanças ambientais. Elas podem absorver e acumular poluentes facilmente e podem, então, ser utilizadas no biomonitoramento direto ou indireto de distúrbios ambientais. E uma coisa super interessante, infelizmente, existem poucos estudos nos trópicos, o que coloca aí uma oportunidade para você que está assistindo esse vídeo, né, de uma possível área aí para estudo no futuro, né, ou para trabalho, é claro. Agora eu vou dar vou citar alguns exemplos de trabalhos que usam o biomonitoramento direto, primeiramente, e depois sobre o biomonitoramento indireto, né. O que seria para o biomonitoramento direto, né, a gente pode pegar as briófitas e ver que elas têm uma extrema capacidade de acumular poluentes, por exemplo, metais pesados e radioisótopos. E existem alguns estudos realizados principalmente na Europa com relação a isso, né? E por que elas têm essa capacidade, essa característica? Porque elas têm uma ausência de mecanismo de autorregulação. Lembrando, então, aí, briófitas são plantas poiquiloídricas, diferentemente das outras plantas vasculares, que são plantas homeoídricas, ok? Biomonitoramento direto, né? Então, os poluentes podem se acumular dentro ou entre as células do tecido aí das briófitas, do gametófito das briófitas, né? O nível extracelular vai mostrar níveis atuais de poluição. Já o nível intracelular funciona como uma memória, né, e pode testemunhar picos de poluição muito antigos. E aí existem aqui alguns estudos que eu cito, quem quiser procurar, pode procurar mais informações. Eu vou dar um exemplo, né, de um trabalho realizado aqui, publicado em 2014, né, que foi as briófitas utilizadas como monitoras de metais pesados em regiões lá da Europa, né?
Então, eles mediram concentrações de metais pesados em 10 espécies de musgos que crescem naturalmente, né? Então, mediram a cada 5 anos, né? E eles puderam ver, né, a concentração de determinados poluentes, como, por exemplo, o arsênio, né, nessas populações, né? E existe um programa de monitoramento muito forte nessa região da Europa. Isso é feito há muito tempo lá. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem esse tipo de estudo. Uma outra forma de avaliar diretamente, né, a bioacumulação aí em espécies de briófitas, né, cito aqui mais um trabalho também recente, de 2010, mais ou menos recente, né, nesse caso, os musgos não ocorrem in situ, não ocorrem naturalmente no ambiente. Então, o que se coloca? Coloca-se sacos de musgo, né? Moss bags, né? E dentro, esses musgos ficam dentro de uma rede de nylon e os metais pesados, né? Eles... Uma coisa interessante com relação às briófitas, no caso aí a musgos, né, eles são mais concentrados em musgos do que na chuva ou em outras espécies vivas, né? E além disso, a chuva tem problema de contaminação, já dentro do musgo não, você retira depois dessa moss bag e mede a quantidade de poluente que existe ali, né? É uma amostragem simples e barata e permite que um grande número de locais possa ser incluído na pesquisa, né? E você pode também colocar uma escala geográfica ampla. Você coloca o saquinho de musgo onde você quiser. Você já deve ter ouvido falar, né? Isso foi notícia esse ano, né? Na realidade, agora, em julho, né? Na internet, né? A parede de musgo que pode filtrar o ar 275 vezes mais do que uma árvore. Existe uma companhia que tem trabalhado nisso, né, com relação à utilização de briófitas, né, para biomonitoramento da poluição do ar, né? Então, briófitas podem ser, nesse caso, utilizadas como indicadoras de poluição, né, porque você consegue quantificar a poluição que fica acumulada nessas paredes de musgo, né? Então, são filtros, né, e, além disso, bioindicadores, né? É uma tecnologia ultra, né, desenvolvida e já aplicada em vários países ao redor do mundo, mas aqui a gente tem, né, briófitas naturalmente ocorrendo nas nossas cidades, então a gente pode monitorar a partir dessas espécies de ocorrência natural. Não precisamos, é claro, plantar paredes de musgo, mas podemos plantar musgos nas nossas paredes ou nos nossos telhados. É realmente uma solução interessante para as cidades, né? Vou passar agora, então, para alguns exemplos de biomonitoramento indireto ou biomonitoramento indireto. E isso vai depender, é claro, da sensibilidade das espécies aos poluentes ou à variação no microclima. Não é toda a espécie que vai reagir. Ah, se tem briófita aqui na árvore do lado de casa, aqui não está poluído, certo? Não, depende da briófita. Tem briófita que adora lugar aberto e poluído. Tem briófita que consegue, não vou dizer que adora, mas ela consegue sobreviver nesses ambientes. Outras não, né? Então, a gente vai ver que alguns parâmetros da comunidade, principalmente alguns grupos ecológicos ou grupos funcionais, podem ser utilizados como bioindicadores, né? Ou algumas espécies, a presença ou a ausência de algumas espécies, né? E esse biomonitoramento indireto é muito utilizado, né, e ele dá uma estimativa da qualidade do ambiente, né? A gente usa geralmente, então, como critérios a composição ou a estrutura de assembleias de briófitas, ou a presença, então, aí, de alguns grupos funcionais, né, para entender distúrbios como variação no microclima, né, distúrbios na floresta, mudança microclimática, ou entender também, né, condições ambientais que variam ao longo de um gradiente na vegetação. Pensando nas briófitas como indicadoras de variações microclimáticas, esse trabalho que saiu em 2012 é muito interessante porque eles utilizam a cobertura de briófitas sobre árvores, né, como um proxy, como um substitutivo para umidade do ar, né? Medidores, sensores de umidade do ar são caros, né? E muitas vezes, se a floresta é muito úmida, eles queimam, eles não conseguem nem medir a umidade, né? Quem já trabalhou com isso sabe. E briófitas ocorrem naturalmente em florestas tropicais. Então, o que esse trabalho propõe é utilizar a cobertura das briófitas como um indicativo, um indicador, ou um bioindicador, né, de variações na umidade do ar. E eles, né, chegam à conclusão que elas sim são ótimas ferramentas para medir essa umidade do microclima interno da floresta,
né? E aí, é claro, a maioria das pessoas, né, na hora de fazer um estudo desses tem problemas financeiros para comprar sensores, dataloggers, né, e a gente pode, né, utilizar então sim briófitas como indicadoras dessa umidade do ar. A gente pode avaliar então a cobertura de briófitas sobre a árvore, também a espessura desse tapete, né, composto pelas briófitas, e além disso também a abundância de espécies com a forma de vida pendente. Lembrando, forma de vida é aquele grupo funcional das briófitas, né, que vai tentar maximizar a captura de luz e minimizar a perda de água. A forma de vida pendente, ela ocorre onde a gente tem pouca luz e muita água, né? Então, no interior de florestas úmidas, a gente tem briófitas com essa forma de vida, e isso, é claro, então está mostrando variação da umidade interna da floresta. Além disso, a gente tem alguns estudos que podem utilizar briófitas para um biomonitoramento indireto, né, como indicadoras de distúrbios na floresta, né? As briófitas respondem de forma indireta porque, né, o distúrbio acontece, o distúrbio faz com que variáveis microclimáticas sejam alteradas e essas variáveis é que vão agir sobre as populações e comunidades de briófitas, né? Por exemplo, a gente pode utilizar então as briófitas, né, como biomonitoras de processos de fragmentação do habitat, porque muitas espécies de briófitas, é claro, têm preferência por ocorrerem em locais preservados. Então, eu vou mostrar agora alguns trabalhos, né, com relação a gradientes ambientais, né? Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre gradientes relacionados à perda e fragmentação de hábitats, que podem causar alterações em comunidades de briófitas. E a maior parte desses estudos é realizado com briófitas epífitas, que ocorrem, então, sobre troncos de árvores, né? E também briófitas epífilas, que ocorrem sobre folhas, né? E esses trabalhos são realizados, né, geralmente em cronossequências, né, então ao longo aí de um processo de sucessão ecológica, né, em áreas com diferentes anos de recuperação. Eu vou dar alguns exemplos, e também em paisagens fragmentadas. Existem vários estudos realizados no Brasil, tanto na floresta atlântica, principalmente na floresta atlântica do Nordeste do Brasil, né, e também existem estudos realizados, né, na Amazônia. O primeiro exemplo aqui que eu coloco para vocês é o trabalho do Zartmann, né, um trabalho que já é considerado clássico, né, dentro aqui das florestas neotropicais, que avaliou a fragmentação de hábitat e o impacto sobre as briófitas epífilas, né. Epífilas, então, são briófitas que ocorrem sobre folhas. E ele trabalhou com alguns parâmetros de comunidade. Ele viu, por exemplo, a mudança, né, na abundância de algumas espécies, né, aqui então 2 espécies de hepáticas que tiveram uma abundância, né, muito elevada em fragmentos, né, menores, em fragmentos pequenos, em áreas, né, fragmentadas. Ele viu também que essas áreas, esses fragmentos menores de 1 ou 10 hectares, eles tinham uma composição de espécies muito semelhantes, né, uma reduzida diversidade beta em comparação aos fragmentos maiores, as áreas de floresta contínua, né, que tinham mais do que 100 hectares. Né. Então, você tem o que a gente chama de homogeneização biológica. Né. Então, espécies, né, muito semelhantes, né, uma composição de espécies muito semelhantes entre essas áreas. Né. Então, você tem uma alteração nesse parâmetro de composição de espécies. E, além disso, né, o que eles puderam verificar também nesse trabalho, né, tanto na escala de epífilas quanto na escala dos fragmentos, né, pequenos até as áreas maiores de floresta, né, uma variação na riqueza de espécies. Então, eles perceberam que a riqueza, a composição e a abundância de determinadas espécies de briófitas epífilas era alterada com relação aí a esses fragmentos com diferentes tamanhos, né, de floresta, mostrando então que briófitas reagem sim, né, e algumas espécies podem ser utilizadas então como bioindicadoras dessa fragmentação do habitat. Existem vários estudos com relação, né, à distribuição de briófitas, né, e grupos funcionais de briófitas com relação à fragmentação do habitat, e que esses estudos encontram em geral alguns efeitos negativos, né, sobre as comunidades, por exemplo, uma diminuição da riqueza de espécies,
uma homogeneização da flora de pequenos fragmentos, uma mudança nos grupos ecológicos de tolerância à luz, então um aumento, né, das espécies que são típicas de sol e também uma quantidade maior de espécies que são generalistas com relação ao recurso luz, né, uma diminuição da abundância local e regional de espécies epífilas, que são essas espécies que crescem sobre folhas. E pensando agora do ponto de vista de cronossequências, né, a gente tem um trabalho clássico também realizado pela Denise Costa em florestas aqui no Rio de Janeiro, né, que ela avaliou, né, a variação também das comunidades de briófitas em áreas com diferentes idades de sucessão ecológica, e ela viu que aquelas áreas mais recentes, né, que sofreram distúrbio mais recentemente, tinham uma diminuição da riqueza, uma riqueza menor de espécies, né, ela percebeu também que as epífitas de sombra, as típicas de sombra, são mais afetadas, né, e que demora mais ou menos 80 anos para se recuperar a composição de espécies de briófitas na floresta atlântica aqui no sudeste do Brasil. Um trabalho recente realizado pela Ana Cláudia Tavares Martins, que foi orientada da professora Denise Costa, né, mas esse trabalho já realizado na Amazônia também verificou, né, que existe, né, uma alteração da composição de espécies ao longo dessas cronossequências, né, e uma coisa interessante que ela percebeu é que a metade das espécies que ela encontrou são exclusivas de florestas secundárias. Então, a composição de espécies em florestas secundárias que já tiveram algum tipo de alteração é bastante distinta daquela das florestas primárias. Isso também ocorre, então, lá na Amazônia. Pensando, né, agora na relação entre briófitas e mudanças climáticas, tem um livro bastante interessante, que é esse Bryophyte Ecology Climate Change, né, que vale a pena para os interessados, né, comprarem, né, e ele tem um capítulo que ele fala, né, um pouco sobre as respostas de briófitas epífitas a mudanças climáticas nos trópicos. Né? Existem pouquíssimos estudos na região tropical com relação ao aquecimento global. Né? E alguns dos efeitos que podem ser observados, né, primeiro, né, essas espécies epífitas de briófitas têm um acoplamento muito estreito com a atmosfera e elas desaparecem rapidamente, né, por conta aí do efeito das ações antrópicas. Né? Então, o que pode ser visto, né, nas comunidades de plantas epífitas com relação a essas alterações do clima? Alterações na abundância local de espécies, mudanças na estrutura da comunidade, então na riqueza, na composição de espécies, mudança de habitat, né, um processo que tem sido muito descrito na literatura, são espécies que modificam o seu padrão de distribuição, que vão caminhando para locais mais frios, né, o que se chama de mudança de marcha. Né? Então, as espécies alteram sua distribuição altitudinal ao longo da serra, buscando ambientes mais amenos, já que a temperatura global tem aumentado, ou também espécies que mudam sua distribuição do ponto de vista latitudinal, indo também para regiões mais frias. Né? Esse tipo de monitoramento é super interessante da gente realizar. Né? Então, por que é importante um trabalho de levantamento florístico? Porque no futuro a gente pode utilizar para comparações. Né? Poucos estudos existem com as briófitas com relação a isso, então falta muita informação pretérita para a gente fazer o biomonitoramento. Né? Hoje em dia a gente tem até um grupo consideravelmente regular em termos de quantidade de pessoas, né, trabalhando com briófitas no Brasil. Esse número cresceu muito nos últimos 20 anos, né, mas os levantamentos de briófitas são ainda muito recentes. Existem poucas áreas que a gente tem estudos realizados já há mais de 50 ou há mais de 100 anos. Né? Então, né, considerando que a gente tem áreas bem amostradas a partir de 2000, né, a gente pode utilizar agora, né, para um monitoramento futuro dessas regiões. Né. Existe um trabalho bem interessante que mostra, né, como que as briófitas sobem a serra. Né? Então, a mudança da distribuição de briófitas ao longo de um gradiente de altitude, são poucos os trabalhos realizados assim. Esse trabalho, é claro, não é realizado no Brasil, né? Ele é realizado com dados, né, lá da Europa. E ele mostra, dados da Suíça, ele compara a distribuição altitudinal existente em coleções históricas,
né, de 1880 a 1920, com coleções atuais, né, de 1980 para cá. E eles perceberam o quê? Que as espécies têm essa tendência de subir a serra, principalmente as espécies criófilas. Espécies criófilas são espécies, né, que preferem ambientes mais frios, então elas têm essa tendência a ter uma distribuição diferenciada, né, então aí ao longo desses 60 anos, né, essas espécies foram colonizando cada vez mais locais com altitudes maiores ao longo da serra. Isso é um tipo de estudo que a gente pode realizar no Brasil no futuro, a partir dos dados que a gente tem gerado nos últimos anos. Então, falando agora um pouco desses dados que a gente tem gerado nos últimos anos, um trabalho clássico sobre a utilização de briófitas como bioindicadoras de condições ambientais, não de distúrbios, mas de condições naturais, é o trabalho do Fran e Gradstein, que eles propõem que as briófitas são ótimas ferramentas para indicar zonação altitudinal, porque elas reagem às condições climáticas, né? Tem poucas espécies quando a gente compara as angiospermas, tem uma distribuição geográfica ampla e são componentes estruturais dessas florestas tropicais. Então, com base nesse trabalho, essa premissa, né, do trabalho do Fran e do Gradstein, a gente realizou alguns trabalhos aqui na Floresta Atlântica, utilizando briófitas como bioindicadoras das fitofisionomias, dos tipos de vegetação que existem nessa Floresta Atlântica, né? Um desses trabalhos, o primeiro que eu realizei na época, né, do meu mestrado, realizado na Escola Nacional de Botânica Tropical, né, que pertence ao Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro, orientado pela professora Denise Costa, do Jardim Botânico, a gente viu, né, a variação da riqueza de espécies, a gente viu que fitofisionomia de Mata Atlântica do estado aqui do Rio de Janeiro apresentava a maior riqueza de espécies e também, né, como ocorria a variação da composição de espécies ao longo do gradiente de altitude. A gente viu que algumas famílias eram exclusivas de alguns tipos de formação de fitofisionomia de floresta atlântica. E a gente viu também que algumas espécies poderiam ser utilizadas como bioindicadoras desses cinturões altitudinais, né, dessas fitofisionomias de floresta atlântica. A gente fez, né, uma análise comparativa a partir, né, de uma base de dados de briófitas que a gente tinha aqui de coletas, né, para o Rio de Janeiro, e a gente pôde indicar, então, algumas espécies que eram típicas dos diferentes tipos de vegetação. Um outro trabalho, né, realizado já na época do doutorado, né, que eu fiz na Unicamp, né, dentro do projeto Gradiente Funcional, que é um projeto financiado pela Biota FAPESP, né, a gente avaliou já num ponto de vista mais ecológico a distribuição dessas espécies e utilizou algumas outras ferramentas, né, para avaliar as espécies indicadoras, né. Então, a nossa ideia, né, era saber se as espécies gepáticas, estão no primeiro capítulo da tese, né, saber se as espécies gepáticas poderiam ser utilizadas como indicadoras do gradiente de altitude da Floresta Atlântica do Sudeste do Rio de Janeiro. A gente expandiu um pouco o banco de dados que a gente já tinha da época do mestrado, incluímos áreas novas aqui no norte de São Paulo, numa área também onde a Mata Atlântica ainda está bem conservada, né, no Parque Estadual da Serra do Mar, e fizemos algumas análises, né. Nesse caso, a gente utilizou a análise de espécies indicadoras, ou o ISA, Indicator Species Analysis, que foi proposto pelo Dufresne e Legendre e está presente no programa PCORD. E o bacana, né, da realização dessa análise, né, essa análise, então, é útil na determinação das espécies preferenciais, te dá um valor de indicação, um indival, e um valor de P é um teste estatístico, né, e uma espécie indicadora é uma espécie que tem alta fidelidade e alta especificidade. Alta fidelidade, né, são espécies que ocorrem em todas as localidades dentro de determinado grupo, né? Já alta especificidade são aquelas que são exclusivas de determinado grupo, né? Então, antes de fazer uma análise de espécies indicadoras, a gente faz uma análise de agrupamento. Nesse caso aqui na tese eu fiz um TUNSPAN, né, e a partir dos grupos formados pelo TUNSPAN, a gente rodou uma análise de espécies indicadoras para ver que espécies eram indicadoras de cada grupo que foi formado pela nossa análise de agrupamento. Né, aqui então a listagem dessas espécies indicadoras, que podem ser utilizadas, então, para biomonitoramento futuro. Será que essas espécies vão subir a serra com as mudanças climáticas? Será que elas vão desaparecer? Num outro capítulo da tese, a gente estudou especificamente o gradiente de altitude que existe ali na Serra do Mar, na parte do litoral norte do estado de São Paulo, né?
Foi realizado, então, existem parcelas permanentes do projeto Gradiente Funcional do Biota FAPESP, né, parcelas que ocorrem desde a floresta de Restinga, localizada bem próxima à praia, até o topo da serra, que a gente pegou o Pico do Corcovado de Ubatuba, para quem conhece, né, essa região do litoral aqui de São Paulo. E a gente verificou uma mudança na composição de espécies ao longo dos gradientes, né, do gradiente altitudinal ao longo das parcelas localizadas nas diferentes altitudes. Algumas espécies têm uma distribuição, algumas famílias, no caso aqui, tem uma distribuição que não tem nenhuma preferência ao longo do gradiente de altitude, algumas são restritas a regiões mais elevadas, enquanto outras têm uma riqueza maior, né, em regiões menos elevadas. Né? Além disso, a gente viu também que a composição de espécies se altera ao longo das diferentes altitudes e vimos também a presença de espécies indicadoras, né, para essas diferentes fitofisionomias de floresta atlântica. Quem tiver interesse, né, pode buscar lá o artigo, né, para encontrar maiores detalhes. A gente avaliou alguns outros parâmetros, né, como padrões fitogeográficos, sexualidade das espécies, mas que não entra aqui no caso da gente discutir hoje. E aí, para a gente finalizar a nossa palestra, né, além desses trabalhos, a gente tem alguns projetos em andamento. Né? A minha aluna de mestrado, a Vanessa, né, lá do programa de pós-graduação, né, em Biologia Vegetal, da UFPE, ela está realizando o seu mestrado com as briófitas da Chapada do Araripe, e um dos objetivos do trabalho, né, é utilizar briófitas como bioindicadoras de hábitat, de qualidade de habitat, né, para o monitoramento da espécie, né, de ave soldadinho do Araripe, que é uma espécie endêmica, que tem uma distribuição super restrita, ela é considerada criticamente em perigo, né, muito próxima da extinção, e ela só ocorre associada a florestas úmidas na Chapada do Araripe. Chapada do Araripe fica no sul do Ceará, né, circundada de caatinga, é um oásis no meio do semiárido. E a gente está estudando, então, as espécies de briófitas, né, nessa região, e uma das ideias, um dos produtos do projeto vai ser ver se as briófitas são boas indicadoras de qualidade do habitat, para que a gente tenha um monitoramento dos habitats que tenham uma qualidade ambiental boa para a ocorrência dessa espécie de ave. O projeto é coorientado pela professora Kátia Porto, do Laboratório de Briófitas da UFPE, e temos parceria também com o Weber e a Karina, né, que moram lá no Crato, né, que trabalham com a conservação do soldadinho do Araripe. Então, parceria aí com a Universidade Regional do Cariri e a Aquasis, né, que trabalha com a conservação dessa espécie de ave. Além desse projeto, a gente tem em andamento também, aqui no Rio de Janeiro, um projeto sobre o uso de briófitas como bioindicadoras de integridade ambiental na floresta atlântica. Tenho 2 alunos de iniciação científica, esse projeto tem apoio, tem uma bolsa de iniciação científica do Jardim Botânico aqui da Rural, né, e a gente vai estar trabalhando então ao longo de um gradiente de perturbação antrópica, então em fragmentos de floresta atlântica aqui do Rio de Janeiro, né, que tem diferentes tamanhos e que tem diferentes também influência, né, aí da cidade, proximidade com a cidade, e a ideia é utilizar espécies e grupos funcionais de briófitas como bioindicadores, né? A gente tem aí para o futuro, então, provavelmente novos dados com relação a isso aqui na floresta atlântica do sudeste do Brasil. Né? Para quem quiser saber um pouco mais sobre os trabalhos que são desenvolvidos pelo nosso laboratório, né, eu peço aí que vocês consultem o nosso site, estão novidades, quer saber dos projetos, né, link para currículo, para as publicações, né, entre no nosso site, Laboratório de Criptógamas aqui da Rural, né, e dentro desse laboratório, né, eu tenho, né, como colega e amigo querido, o professor Ivo, que trabalha com pteridófitas também, tem muitos trabalhos interessantes também relacionando pteridófitas, né, com conservação, com fragmentação de hábitats, né, então fiquem de olho lá, que novidades a gente coloca sempre no site do nosso laboratório e também na nossa página do Facebook, né, então fiquem em contato com a gente, eu espero que vocês tenham curtido essa palestra, né, que tenham conhecido ou entendido um pouquinho aí das possibilidades de uso de briófitas como bioindicadoras, né. Quero agradecer, né, então, novamente, aos organizadores do Congresso Online de Botânica pelo convite, né, é um prazer
falar com vocês, estar aqui, falar um pouquinho desse grupo que eu sou tão apaixonada, né, e que eu acho que tem um potencial enorme, é muito pouco utilizado, muito pouco conhecido pela maioria das pessoas, né, e ter essa possibilidade de comunicação com vocês é realmente muito especial para mim, então eu fico muito feliz de participar. Agradeço a você que ficou aí até essa hora, né, acompanhando a palestra. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu gostaria de agradecer então a todas as instituições e organizações que apoiaram e apoiam, né, esse tipo de trabalho. Aqui eu coloco então aquelas instituições, né, que me deram suporte para a realização desses trabalhos que eu falei com vocês, né, desde o mestrado até hoje em dia, e também a todas as fundações que financiaram nossas pesquisas, né. A gente precisa muito de apoio, né, para a realização desse tipo de estudo, apesar de os custos serem muito reduzidos. A gente precisa ir a campo, a gente precisa de equipamento, e a gente tem, né, ainda bem, né, fundações que podem nos ajudar para isso. Então agradeço a você, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos então aí às briófitas e às novidades no nosso site, beleza? Peço para vocês ficarem ainda mais um pouquinho online, porque a comissão organizadora tem um recadinho para vocês. Eu vou indo nessa, que já deu a minha hora. Bom final de semana para todos.